Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão no dia do juízo: Senhor, não foi em teu nome que profetizámos e em teu nome que expulsámos demónios e em teu nome que fizemos tantos milagres? Então lhes direi bem alto: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Exigentes estas palavras do Evangelho da missa de hoje. É São Mateus, o evangelista, exigentes porque muitas vezes vivemos num tempo em que se fala tanto do amor de Deus, da sua misericórdia, que sem dúvida a misericórdia de Deus é sem limites, mas a sua misericórdia não é sem consequências. Deus chama-nos à santidade. Estamos no mês que é o mês em que celebramos tantos santos e a nossa vida tem que ser confrontada com a vida de Jesus. Sempre. Particularmente nestes tempos de meditação, de oração, de interioridade, momentos em que deixamos que a palavra de Deus ilumine e transforme o nosso coração e confronte a minha vida com a vida de Jesus, com aquilo que o Senhor nos pede. Jesus é muito claro neste Evangelho. No dia do juízo, um dia seremos julgados pelas nossas obras, por aquilo que fazemos. E Jesus diz-nos que a resposta à santidade depende, o entrar no reino dos céus, de fazermos a vontade de meu Pai. Não vale a pena muito palavreado dizer que fizemos muita coisa em nome de Nosso Senhor, porque podíamos ouvir estas palavras duras e exigentes de Jesus: Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso sucederia se não procurássemos viver a vontade de Deus, fazer sempre a vontade de Deus. Pede a Jesus, vamos pedir a Nosso Senhor: Senhor, ajuda-me a cumprir sempre a tua vontade. Pai nosso, que estás nos céus, dizemos: Meu Pai nosso, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perguntar-nos, algumas vezes durante o dia: eu estou a fazer aquilo que Deus quer que faça? E então retificar e mudar. Depois Jesus, o Nosso Senhor, como nos ensina, como gosta de ensinar, logo a seguir, continua este sermão, este ensinamento, e diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Fala-nos de uma construção de uma casa. Caiu a chuva, vieram os torrentes e sopraram os ventos contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como o homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram os torrentes e sopraram os ventos contra aquela casa, ela desmoronou-se e foi grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de falar, a multidão estava admirada com a sua doutrina, porque a ensinava como que tem autoridade e não como os escribas. É interessante olharmos para este Evangelho e pedindo luz ao Espírito Santo que quer aquele homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha, quer o outro, ambos têm dificuldades. E ambos os casos vieram torrentes, sopraram os ventos e aquela casa foi posta à prova. Em ambos os casos. Pois é assim a nossa vida. Todas as pessoas têm dificuldades. Todos nós temos dificuldades, ou teremos dificuldade, ou tivemos dificuldades. E Deus serve-se dessas dificuldades para moldar o nosso caráter, para nos fazer santos, para nos pôr à prova. Não devemos ser pessoas que estão sempre a queixar das dificuldades, que isto me custa, que eu não consigo fazer isto. Aliás, um dos problemas, penso eu, de muitos jovens e outras pessoas também, é que à primeira dificuldade desistem, não sabem ser leais, não sabem ser fiéis aos compromissos. Não é isso que o Senhor quer de um filho de Deus. Já reparámos a diferença que existe entre o barro e a rocha? Entre aquele que edifica sobre a casa sobre a rocha, ou sobre o barro, ou sobre a areia? O barro
a areia qualquer chuva o dilui, qualquer enxurrada o carrega para as valetas dos caminhos, qualquer depressão no terreno o transforma em charco. A rocha, pelo contrário, mantém-se firme em face às tempestades, levanta-se como um baluarte diante das ondas furiosas. Emerge até mais brilhante depois da tormenta, como um desafio ao mar e à impetuosidade das ondas. E assim são os homens fracos ou fortes, como o barro, a areia ou como a rocha. Os primeiros falam-nos de debilidades, de desleixos, de apatias, de acomodações, de eu não consigo, desse deixar-se diluir pelas contrariedades, dessa tendência habitual a resvalar por aquilo que é mais cômodo, o adiar a resolução dos problemas, o estudar mais tarde, o ver mais um episódio desta série quando tínhamos terminado, que víamos só uma vez, o ficar agarrado ao telemóvel, quando já está na altura de desligar e de ajudar os pais, ou de fazer alguma coisa pelos filhos. Ou seja, aquele que é fraco, o homem fraco, vai pelo que é mais fácil. Dessa inclinação também para ficar à mercê da opinião alheia, para se deixar levar pelo sentimentalismo, as depressões, e acaba por ir ser abandonado, por assim dizer, escorrer para qualquer charco, para os charcos da vida, para as valetas da vida, diante das dificuldades. Os segundos não. Os homens fortes, os de rocha, são, por assim dizer, um cântico à resistência. Mantêm-se firmes nas dificuldades, nas oposições, são fiéis aos seus compromissos, aos seus princípios, não perdem a sua identidade ao enfrentar as marés contrárias da opinião pública, as turbulências da vida não os derrubam, antes até fazem ressaltar a sua fortaleza. E com razão, o Evangelho compara a vida dos homens fracos e dos fortes à daqueles que edificam a casa sobre a areia, fofa e inconsistente, ou sobre a rocha, sólida e segura. E agora pergunta-te aqui na presença de Deus, a que classe de pessoa pertences ou queres pertencer? Somos inconsistentes como o barro, como a areia, sólidos como a rocha. Vamos pedir a Jesus que nos ajude. Vamos pedir ajuda a Nosso Senhor para sabermos resistir como os mártires, como os santos, às dificuldades da vida, à exigência de carregar diariamente com a cruz de Cristo. Sermos fortes, exercitarmos a fortaleza, esta virtude tão importante, esta virtude cardeal da fortaleza, para trabalhar bem, para resistir às injustiças, às infidelidades, para rezar quando é difícil rezar. E és tu, Senhor, é Jesus, esse modelo de fortaleza. Quando olhamos para Jesus, ao mesmo tempo que vemos Ele que nos diz, aprendem de mim, que sou manso e humilde de coração, que vemos como Ele acariciava as crianças, como se enternecia com os doentes, como curava os leprosos, como reparava naquelas multidões famintas e ficava com pena delas. Mas ao mesmo tempo, Jesus é o mesmo que desmascara os hipócritas, chamando-lhes abertamente raça de víboras, sepulcros caiados. Aquele que pega no chicote, o templo para expulsar os vendilhões, é aquele que, com a sua voz forte, impera ao mar, à tempestade, o mar diz: cala-te, e emudece. Assim é Jesus, modelo de fortaleza. E nós temos que pedir a Deus Nosso Senhor que sejamos pessoas fortes, com caráter. São José Maria, que celebramos ontem na igreja, dia 26 de junho, escrevia assim num dos seus livros, o livro Sul, dizia assim: o Senhor precisa de almas rijas e audazes, que não pactuem com a mediocridade e caminhem com um passo seguro em todos os ambientes. E noutro ponto de meditação, escrevia também: sereno e equilibrado caráter, vontade inflexível, fé profunda e piedade ardente, características imprescindíveis de um filho de Deus. E alguém que se apoia na fortaleza de Deus Nosso Senhor. Vamos ser fortes. Dá uma pena ver tantas pessoas, eu tenho conhecido vários jovens e não só, cheios de bons propósitos. Querem amar a Nosso Senhor, mas lhes falta depois a fortaleza para ser consequentes. Falta-lhe a virtude de resistir às tentações, de se afastar das ocasiões de pecado.
porque não exercitam o domínio próprio, porque não se negam, porque não fazem alguma penitência, algum sacrifício para rezar, quando custa também para sermos fiéis. Mas vamos pedir à Santíssima Virgem, ela também foi forte junto à cruz, que nos ajude a ser fortes como a rocha, a tirar aquilo que na nossa vida é barro, que é areia, que não permite edificar Deus, a vida divina, em nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos meus propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.